Glória a Deus. É maravilhoso, irmãos, nós estamos vendo, né? Tem tanta coisa acontecendo aqui. Eu vi aqui, os irmãos se empenharam tanto, e assim, quando eu cheguei aqui, aquele susto, aquela surpresa, né, com tudo que foi feito. E glória a Deus, irmãos, pelo avanço. Sabe, Deus sempre promove isso. Paulo fala em sua palavra em determinado momento: olha, esquecendo para as coisas que para trás ficam, eu sigo, eu prossigo, eu corro para o alvo, para aquilo que está diante de mim, à minha frente. E irmãos, essa caminhada, né, que envolve essa metamorfose, sabe, de nos treinando e nos aperfeiçoando, nos adequando à sua palavra. E quando a gente vê assim o exterior, né, a igreja começando a mudar, nós vemos o avanço, nós percebemos que também em nossa vida tem um avanço, em nossa vida também tem a transformação, sabe? Nós estamos avançando. Pegue junto, porque estamos avançando velozmente. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos começar aí. Eu queria abrir com você a passagem que está no Evangelho de João, capítulo 16. Perdão, Lucas 8, desculpa, confusão aqui. Lucas 8, vou pegar aqui junto com vocês, versículo 16 e 18. É um trecho bastante conhecido. Eu lembro que, com menos idade, há tempos atrás, quando falava desse texto assim, geralmente as pessoas ficavam meio derretidas na cadeira, né? Se derretendo, querendo ir para baixo do banco, como se fosse assim, entendendo como se fosse uma palavra de juízo, mas atentando para aquilo que a palavra diz, nós vamos perceber algo diferente, irmãos. Vamos lá, versículo 16. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parecer, lhe será tirado. Nossa, né? Pensando assim, meu Deus, que palavra. A gente ouviu e tem falado sempre sobre o tema de prosperidade aqui, né? A Fabi já trouxe uma palavra maravilhosa, o pastor Jackson também trouxe algo maravilhoso do Senhor, e vamos prosseguir, né, avançando, descobrindo toda essa vida que nós temos através de Jesus, através da sua palavra. Entenda, irmãos, que na palavra nós temos tudo. Perceba, quando você vai comprar, por exemplo, aqueles combos no McDonald's, né? Vem só o refrigerante, é isso? Quem gosta de McDonald's aqui, eu sou fã. Vem só o refrigerante? Não, né? Vem o sanduíche, a batata frita, vem tudo junto ali, a refeição completa. Alguns envolvem até a sobremesa, não é verdade? Não é? Sou fã disso também. Mas você recebe tudo aquilo praticamente num pacote só. Você já pegou para levar? Colocam tudo aquilo dentro do saquinho, não é verdade? E vai tudo junto. É tudo parte do mesmo pacote. A primeira coisa que eu quero que você entenda, e como a palavra trata a prosperidade, como já foi dito aqui pelos irmãos, é que a prosperidade está dentro do mesmo pacote.
de um pacote que também tem um acompanhamento ali, né? Tem a cura, de um outro pacote, de uma outra coisinha que tem ali, que é livramento, e junto tem também provisão. Tudo isso está em que pacote, Alex? Salvação. Tudo isso está no mesmo pacote que Jesus entregou para você no dia em que você fez dele Senhor da sua vida. Tudo está disposto para você. Olha, Jesus não te deu meio pacote. Espera aí que eu vou deixar ele passar fome. Eu vou deixar só... Não quero dar o refrigerante para ele ficar com sede. Eu vou deixar só a batata frita e o sanduíche. É isso que você faz com o filho? Um filho seu que você leva para lá? Você faz isso? Você diz, não coma essa parte não. Aí ele fica olhando os outros ali, todo mundo saboreando, ele olhando, né, querendo, sem experimentar. É isso? É isso que você imagina como o pai age com o filho? Aí a gente pensa às vezes que Deus vai agir de forma pior do que muitas vezes a gente concebe. E tem pessoas que abrem mão de certas coisas nesse pacote por achar que não é para elas. Então hoje aqui eu venho dizer, meu querido, prosperidade é para você. Prosperidade é para você. Sabe esse trecho que nós acabamos ali de ler, que fala da parábola da candeia? A princípio parece que está desconectado, não é verdade? As pessoas pensam, olha, será que tem a ver uma coisa com outra? Mas entenda que Jesus estava falando sobre a verdade. E quando ele fala da verdade, ele fala da verdade que é a verdade que existe, absoluta. Não é aquela verdade fragmentada que o mundo tem, filosófica, onde cada uma pega a sua verdade, né? Que Pilatos chega lá para Jesus e pergunta, o que é a verdade? Né? Ele estava diante da verdade encarnada na frente dele. Então, a verdade que ilumina todas as coisas. E Jesus fala, olha, quando alguém recebe uma luz, ele não coloca debaixo de alguma coisa. Você não coloca ela submissa a alguma coisa para que não seja vista, mas você coloca ela acima. Não é verdade? Nós temos luminares aqui, lâmpadas aqui, né, para melhorar a iluminação. Imagine que se isso tivesse apagado, né, as luzes das ruas estivessem apagadas, a gente pode imaginar que seria difícil, por exemplo, se levantar, se locomover, porque você não ia enxergar onde é que está a cadeira, onde é que está um degrau, onde é que está uma porta. Não é verdade? É muito confuso, é muito difícil de você transitar. Você podia tropeçar em algumas coisas, de repente se deparar com alguma coisa, inclusive que você não está esperando, causar um acidente. Mas quando tem luz, você consegue perceber tudo claramente. Mas essa luz, ela não pode estar embaixo, ela tem que estar em cima. Então, primeiro ponto, irmãos, onde é que eu coloco a palavra de Deus, aquilo que ele fala a meu respeito? Eu coloco embaixo, submisso, ou eu coloco em cima? Você colocaria onde? Embaixo? Escondido? Agente secreto? Né? Não, eu acho mais ou menos. Não, você coloca em cima. Acima de todas as coisas. Nós vemos homens que tiveram experiências maravilhosas, confiando e recebendo palavras e direções de Deus. Mas você vê algo em comum em todos eles pegaram aquilo que receberam e colocaram em cima. Olha, Deus falou, pronto. Deus falou, pronto. Sabe, não tem muita coisa. A nossa vida, irmãos, ela é plena na medida que vemos isso. E aí as coisas vão acontecendo, né? Quando você coloca essa lâmpada em cima, você começa a ver. Se a coisa estiver um pouco suja, as donas de casa às vezes gostam de iluminar bem a área quando vai limpar, porque se tiver alguma coisa suja dá para ver melhor, não é isso? Eu quando vou lavar o banheiro, principalmente, eu tenho que acender a luz, é mania, para poder ver, sabe, como é que a coisa está ali no detalhe, para poder limpar. E muitas vezes a gente pega isso e captura como se fosse algo de juízo. Olha, precisa ordenar, precisa alinhar, você precisa se adequar. Mas não é, é cuidado.
É cuidado para que você esteja caminhando. João fala, olha, se nós andarmos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão com Deus. E sabe para que você foi feito? Para ter comunhão com Deus. Qual é o meu propósito, Alex? Ter comunhão com Deus. Por que eu nasci? Para ter comunhão com Deus. Amém? Você percebe isso? Não é juízo. Mas tem um versículo seguinte, irmãos, que aí é poderoso demais. Ele carrega uma verdade que, assim, se a gente entender isso, a gente já chegou no objetivo hoje à noite. Veja só como é que o versículo fala. Vede, pois, como ouvis. Vede, pois, como ouvis. Como é que você escuta essa verdade? Sabe, Jesus, Ele trabalhou abundantemente, não havia limites que a gente percebeu em seu ministério para o que Ele podia fazer. Não havia tempestade que o parasse, não havia doença que se manifestasse ali, que permanecesse, não havia situação ali de endemoniado que não fosse liberto. E por que isso, Alex? Porque Ele mesmo falou, olha, tudo que eu falo, tudo que eu faço, é porque eu ouvi do meu Pai. O que eu falo, eu não falo de mim mesmo. Eu falo porque eu ouvi do meu Pai. Percebe isso, irmãos? Vede, pois, como ouvis. Vede, pois, como ouvis. Como é que eu estou vendo essa palavra? Meu Deus, como é que eu estou ouvindo? Como é que eu estou recebendo isso? Sabe, tem uma anotação na minha Bíblia aqui que fala o seguinte: vejam, e se tiverem daquilo, e se livrem daquilo que os impedem de aproveitar da palavra. Evitem ouvir desinteressadamente ou com preconceito, e sem aplicá-la a si mesmos. Evitem perder o que já ganharam. Amém? Você pode entender isso? Porque o que a palavra diz? Olha, aquele que recebeu, lhe será dado. Ou seja, quanto mais eu ando, quanto mais eu coloco essa palavra acima de todas as coisas, quanto mais eu dou ouvidos àquilo que a palavra diz a meu respeito, mais eu tenho, mais eu ganho. Aí eu posso me lambuzar no McDonald's inteiro, né? É o sanduíche, o milkshake, é a batata frita, porque está tudo lá. Não é verdade? Mas e quando eu não dou ouvidos? Quando eu deixo o pacote fechado? O que é que acontece com o pacote fechado? Com o tempo, ele se perde. Ele se perde. Entenda, irmãos, que todas as coisas que Deus tem para você, Ele te dá o arbítrio para você acessar. Ele já deu. Mas se você não acessar, essas coisas se perdem. Ah, por que tem tanta gente, sabe, que crê, né, que vai para a igreja e tal, e não vive de tal forma, não alcança aquilo? Porque o pacote está fechado. Porque não acessou. Vede, pois, como ouvis. Vede, pois, como ouvis. Sabe, em Provérbios, no capítulo 4, versículo 20 a 23, pode projetar? Provérbios 4, 20 a 23, é muito conhecida essa passagem, os irmãos certamente já ouviram mais de uma vez. Filho meu, atenta às minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, ou seja, sempre com um alvo, acima, na frente. Guardas
no meio do teu coração. Qual é o versículo seguinte? Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Veja, irmãos, que em algumas palavras, em algumas Bíblias, quando fala guarda, de todas as coisas que se deve guardar, eu acho que era o próximo versículo, né? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olha só que algo maravilhoso Jesus está mostrando para a gente, irmãos. Olha, escuta, veja como você ouve, atenta para aquilo que está diante de você, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Em algumas traduções você vai ter essa vida traduzido como Zoe, ou significa a própria vida de Deus. A fonte em algumas traduções se referem à origem. Veja qual é o caminho. Olha, vede bons, pois como ouvis. Vamos voltar para a origem. Presta atenção na origem. Você não pode se desconectar da sua origem. Sabe, irmão, se você pegar um peixe e tirar da água e colocar aqui, ele sobrevive? Não. Porque o meio dele é qual? A água. A origem dele foi lá. Se você pegar uma planta da mesma forma, você desenraiza ela e deixa ela solta no ambiente, o que é que acontece com ela? Você tirou ela do meio, da origem. E qual é a sua origem? O que é que Deus fala sobre a sua origem? Você quer descobrir sua origem? Vamos dar um pulo lá. Gênesis, acho que capítulo 3, se eu não me engano. Não, minto. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Vamos ver nossa origem? Olha a origem. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora vamos pegar o que é que englobava essa origem. E Deus os abençoou e Deus lhe disse o quê? Frutificai. E multiplicai-vos. E enchei a terra. E sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Você entende essa origem? Você foi criado para ser estéril ou para frutificar? O que é que sua origem diz para você? Frutificar. Ei! Se tem alguma coisa que não está frutificando, alguma área de sua vida, irmão, é hora de botar a mão e dizer: olha, isso está fora da minha origem. Isso está fora da minha origem, isso não faz parte da natureza que Deus me deu. Não está no pacote. E Deus fala: multiplicai-vos. Quando ele falava de multiplicar-vos, pastor, eu lembrei assim da primeira série, quando a gente fica vendo, aprendendo aquelas operações aritméticas, né? O sinalzinho, menos, mais, x, aquele sinalzinho da divisão. É interessante porque à medida que muda o sinal, né, vai mudando o resultado. Não é verdade? Aí eu fiquei imaginando, contextualizando para mim, olha, Deus diz para multiplicar, então eu sou um multiplicador. Se fosse para pegar um dos símbolos ali da aritmética, era o X, né? Não, o X é meu. Opa, esse aqui, né? Meu filho gosta de X-Men, mas isso aí é outro X. É X, outro X. Mas era o X.
Estava lá, multiplicar. Aí eu pego 3 vezes 3, aí todo mundo, 9. Pronto, foi um resultado. Multiplicou. Eu tinha 3, multipliquei por 3, agora tem 9. Agora, se eu mudar o símbolo, o que é que acontece? O resultado não muda? Não muda o resultado? Se eu pegar, por exemplo, 3 menos 3, o que é que sobra? Nada. Nada. Mudou tudo. Sabe, saiu da origem. Não é mais multiplicação, agora está sendo subtração. Se eu botar soma, aí fica 3 mais 3. É 6, pô, 6. Mas é 9? Não é. Sabe, às vezes eu pensando assim, eu digo, nossa, muitas vezes a gente pega e acha que tá bom, e a gente esquece que o bom, como diz Rosana Lira, é inimigo do melhor. A gente às vezes pega um símbolozinho assim mais baixo, mas que vai agregar alguma coisinha, a gente entende que pode ser. Não, irmão, você é um multiplicador, não é um divisor. Sabe, onde eu toco as minhas mãos, a Bíblia diz que eu sou abençoado. A mentira que o diabo faz, irmãos, é montar uma circunstância, uma pressão em sua vida e querer te tirar dessa verdade, da verdade de quem você é, e querer trocar esse símbolo em sua vida. Olha, você não é próspero porque você está tendo falta, você é isso. E aí apresenta o quadro. Ele fez assim até com Jesus, né? Olha, você está com fome, né? Se você é Deus, diga aí, para se transformar em pão. Você está com fome. Era uma realidade até prática de Jesus. Jesus estava em jejum ali, né? Tinha cumprido o jejum e estava com fome mesmo. Muitas vezes a fé não nega a realidade dos fatos, não, irmão. A fé não nega, não. Mas ela tem uma voz, e a voz dela é a voz da palavra. E ela diz, olha, nem só de pão vive o homem. A circunstância pode estar pintando o quadro que for, mas eu não vivo assim. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu sou um multiplicador. Eu sou abençoado. Qual é o outro texto que fala, além de abençoado, que fala multiplicável, falava outras coisas ali. Vamos lá? Gênesis 1:28, enchei a terra, dominai, enchei a terra, sujeitai-a, sujeitai a terra. Você pode declarar uma coisa comigo? Levante a sua mão e diga, terra, você está sobre o meu domínio. É o que a palavra disse você. A sua terra está sobre o seu domínio. Vou repetir de novo, a sua terra está sob o seu domínio. Sabe quando Jesus começa a falar ali da parábola de semeadores, né, que coloca, e ele começa a falar, e ele explicando para os discípulos, todos vocês já viram, não vou nem ler, porque eu acho que isso já está de cor. Os terrenos que foram espalhando ali, saía um semeador a semear, aí um terreno era seco. E depois explicando para os discípulos, ele fala, qual é a semente? A palavra. E qual é o solo? Coração, irmãos. Repita de novo, entendendo essas coisas. Terra, você está sobre o meu domínio. Entende isso, irmãos? A sua semente, ela pode florescer, se ela cair em boa terra. As pessoas não entendem o que a palavra fala a respeito de prosperidade e acham que a gente está falando de dinheiro, como se Deus quisesse subtrair, olha o símbolo mudando, como se Deus quisesse subtrair você de alguma coisa. E nada está mais longe da verdade da palavra do que isso, irmãos. Deus não te chama, eu quero que você me mostre quem Deus chamou aqui, que Ele tirou, empobreceu e tal.
Aí o cara, Jó foi assim. Olha lá como é que ele acabou. Fala para mim. Entende? Quando Deus enviou seu filho para morrer por nós, ele morreu para que a gente voltasse a esse patamar aqui de Gênesis. Ele nos tirou de novo do mundo em trevas e nos transportou para o jardim novamente. Paulo fala em uma das cartas que a gente não está no deserto, a gente está no jardim. E era sobre isso que ele estava falando. A sua nova realidade em Cristo, ela está no jardim. Deus não tem deserto para você não, irmão. Não é deserto que Deus tem para você não. É jardim. É florescer. É crescer. É multiplicar. Sabe? Avançar. Aleluia. Glória a Deus. E dentro desse versículo a gente vê falando muito sobre sementes, né? E é interessante porque quando o Novo Testamento ali fala de sementes e fala de ofertas, né, que muitas vezes são feitas, sementes. Semente, irmão, é o início de um milagre. Vê depois como eu vi isso. Semente é o início de um milagre. É algo espiritual. Completamente espiritual. Veja bem, a gente não para um momento do culto para ter um momento de dízimos e ofertas, não. Ele faz parte do culto. Ele faz parte, eu quero que você entenda isso, ele faz parte do culto. Porque a semente é algo espiritual. E a semente, quando fala em semente, não é só dinheiro, que muitas vezes a gente fica pensando, é dinheiro, dinheiro. Não. Sabe, houve momentos com homens de Deus que a semente não foi dinheiro. Para Josué, a semente foi um grito. Não é verdade? Para Abraão, a semente foi um filho. Percebe isso, irmãos? Para a viúva ali de Serepta, foi toda a comida que ela tinha. Percebe? Semente. Mas que fazem milagres. E entenda que tem um versículo que fala assim, e vocês também já devem ter visto, já falado aqui muitas vezes: o Deus que dá pão para alimento, aumentará a vossa sementeira. Percebe que tem diferença de pão e semente? A fonte é a mesma. O Deus que dá pão, Ele também dá a semente. De onde é que vem o seu pão? De Deus. De onde é que vem sua semente? Dele também. Agora eu pergunto, né? O pessoal fazia muito nos sítios lá no Nordeste, eu não sei aqui, mas o pessoal pegava feijão, milho, eram os mais comuns, pelo menos era esse que eu via. E a turma colocava numa garrafa e fechava ali, aquilo durava anos. Irmãos, dura muitos anos. A técnica que eles têm para fazer aquele negócio, eu não sei como é que é, não, assim, eu pessoalmente nunca fiz. Eu sei que eles guardam de um jeito que, dura uma geração inteira e aquele negócio está lá. A semente está do mesmo jeito, feijão, milho. Mas eu pergunto para vocês, enquanto está guardada, tem transformação? Não. Tem aumento? Tem algum aumento na semente? Não. Mas quando você semeia, quando você lança essa semente, aí você vê, irmão, um grãozinho de milho, sabe? Às vezes pequeno, insignificante. E ele produz, em média, 3 espigas com 700 grãos cada um, imagine. Então você lança uma sementinha de milho e vai colher 210. 700, né? 2.100.
2.100 espigas. Olha que multiplicação, irmão. Você já pensou nisso? Que multiplicação? De um grão? Imagine o que ele pode fazer com a sua semente. E para que a semente? Para ser lançada. A semente não serve para outra coisa, irmão. Quando você come uma fruta que você ingere a semente, seu corpo absorve a semente? Não. Ela se perde. Então ou você lança ou perde. Sabe, as pessoas às vezes colocam isso como maldição. E vai ter castigo. Não, você vai perder a semente. Você deixa de experimentar a colheita. É isso. É basicamente isso. Eu lembro, em 2021, se eu não me engano, não, foi 2022 já. Foi no início de 2022, né? Eu tinha retornado para o Senhor havia pouco tempo, né? Tinha passado um tempo longe da palavra, né? E apanhando um pouco aí, batendo cabeça até que Jesus teve misericórdia. E assim eu pude ouvir, assim o amor dele tomou conta, eu pude voltar para ele. E glorifico até Deus pelo seu amor. E nesse período, depois que eu tinha voltado, eu tinha vindo para Belém algumas vezes, mas aquela foi a primeira vez que eu vim para Belém depois do que tinha acontecido, de me reconciliar com Deus, reconciliar com a palavra. Eu lembro que estava eu e meu cunhado aqui, e a gente tinha passado na semana, digo, não, hoje então vamos para a igreja, abri uma brecha lá na agenda, digo, não, hoje a gente vai para a igreja. E a gente foi ver a igreja de Nanideu, era uma portinha, né, pequenininha. Era difícil de achar, a gente realmente teve uma dificuldade inicial para achar, mas a gente achou. E a gente viu uma portinha ali com algumas cadeiras, alguns irmãos, alguns rostos ali, o irmão estava aí. Foi uma das pessoas, o pastor Tomás, Fabi, foi quando eu os conheci. E estava começando o período da pandemia. E eu lembro que teve esse culto, eu acho que foi de uma quinta-feira, e no domingo, se eu não me falha a memória, eu fui lá de novo. Mas assim, já na quinta-feira, o meu coração queimava, porque havia uma direção muito clara do Espírito para mim. Eu queria fazer o rema, eu estava decidido, e aquele ano seria o início do rema, 2022. Eu iria começar ali. 2021. Ia começar ali. Era o período que eu tinha, digo, não, vou começar o rema aí, tudo certo. Dentro das economias ali da época, eu já tinha separado a mensalidade, assim, boa parte dela, faltava um complemento pequeno, mas eu já estava lá. E o Senhor chegou para mim naquele dia, primeira vez visitando a igreja, não conhecia ninguém, não conhecia os irmãos. E Deus chegou para mim e falou, olha, dê uma oferta. Tá, amém, de quanto? De toda essa reserva. Mas Senhor, né, podia falar, mas Deus... Era tudo que eu tinha ali para já por rema, está tudo preparado, olha, para aprender tua palavra, né? Muitas vezes a gente pensa dessa forma. Mas não foi aquilo queimou de tal forma no meu coração, que eu peguei aquilo ali e dei. Eu lembro que depois, assim, eu tive que voltar no domingo exatamente por isso. Porque assim, eles na época estavam sem maquineta, né? Não tinha, eu tinha levado o cartão, não tinha dinheiro. Eu digo, não, domingo eu vou sacar esse dinheiro, vou pegar lá e vou entregar. Sabe? E fiz isso. No domingo voltei para adorar e tal com os irmãos, foi uma bênção, uma comunhão maravilhosa que a gente sempre tem. E aí, eu lembro que liguei, né, depois para a esposa, ofertei lá, a gente depois dá um jeito, vamos ver o que a gente vai fazer, mas assim, eu não vou deixar. Aí começaram as matérias abertas do Rema lá, na época Rema Farol lá em Maceió. Começaram as matérias abertas, irmãos, é quando se abre um período de aulas no Rema, para quem não conhece. Quem aqui já fez o Rema? Amém, o Rema mudou minha vida. E aí,
abre às vezes algumas matérias, a escola abre, para que você possa ver um pouco, degustar um pouco, ser abençoado com algumas das aulas, né? E depois, né? E naquela matéria eles abriram, olha, era matéria aberta. Eu digo ótimo, porque assim já estava fazendo minhas continhas, né? O salário vai cair e tal, vai fazer aquela continha, assim que a cabecinha às vezes vai girando, dentro da nossa economia, da nossa perspectiva. E eu lembro que eu estava fazendo isso, mas fui lá, primeira aula que eu fui assistir aberta. Eu lembro, foi uma experiência maravilhosa para mim, porque no final da aula, aí a diretora, que era também a professora da matéria, ela virou para mim e disse: quem é que está definido para fazer o rema esse ano? E eu fui o primeiro a levantar a mão. Era verdade, irmão, estava definido. Sabe aquela meta ali? Eu tinha colocado aquilo igual um míssil teleguiado. Olha, o alvo é aquele, e é ali que eu vou, e é ali que eu vou fazer. E eu lembro que eu levantei a mão, e quando eu levantei a mão, ela disse: venha para frente. Eu fui para frente. E ela chegou para mim e disse: olha, a sua matrícula está paga. Sabe, todo aquele dinheiro que eu tinha reservado e tal, que ainda faltava um complemento, Deus já queria me dar. Deus já queria me dar. Então, muitas vezes o Kenneth Hagin fala que muitas pessoas não vivem, muitos cristãos, e é derrota para muitos, irmãos, porque eles sobem ao trono de Deus, está ali, sabe, naquela posição de fé, tomando posse das promessas, e sobem os degraus da fé tão fortes, e às vezes não se firmam nisso e descem pelos degraus da razão com a mesma velocidade. Deixar a cabeça, isso foi uma armadilha para mim durante muito tempo, porque eu começava a fazer de confusão sobre a generosidade e sobre as necessidades. E Paulo começa a falar lá, se eu não me engano é em em Filipenses 4,19. Ele diz algo interessante: e o meu Deus suprirá em Cristo Jesus e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então eu pergunto, com base nisso que os irmãos acabaram de ler, quem é que responde, quem é que satisfaz a sua necessidade? Quem satisfaz a necessidade? Quer dizer que eu vou vir aqui para a igreja, eu vou dar minha oferta, vou dar o meu dízimo baseado em necessidade? Não, irmãos. Não é a necessidade que me move, não é a necessidade que pode me mover, mas é a fé, é a alegria, sabe? Eu acho que teria outro resultado se eu começasse a falar: mas Senhor, né? Porque dentro da obediência, irmãos, há uma bênção, dentro da fidelidade, há uma bênçãos integradas com isso. Então, se você é fiel, alinhado o seu coração ao coração de Deus, não há falta. Você não fica preocupado se você vai dormir e não vai ter ar para respirar, porque a atmosfera está aí. Sabe, eu fico pensando, tem uma figura que Rosana Lívia pegou, que abriu para mim muita coisa, é o seguinte: ela fez uma analogia que era interessante. Ela disse: se você pegar a torneira da sua casa e abrir, e deixar lá jorrando, certamente se você viajar, sair, ou depender do tempo, quando você voltar não vai ter água lá, né? Porque é o reservatório. Mas e se a gente pegasse o rio, que corta aqui Belém, e ligasse direto a caixa d'água da sua casa? O que é que aconteceria se essa torneira ficasse aberta? Faltava água? Será? Você percebe, quando a sua fonte está em Deus, qual é o risco de você não ser suprido, irmão? Qual é o risco dessa bênção não alcançar a sua vida e suplantar tudo aquilo que você planejou? É essa vida que Deus tem, não é uma vida limitada ao que eu ganho, ao meu contra-cheque, ao que eu penso, porque tem gente que Deus dá, que olha, que vive em fé, e às vezes não sabe fazer uma conta, mas tem negócios milionários. A gente sabe disso, porque não é a minha capacidade. Veja, a minha capacidade ela vai até certo ponto, mas não é ela que define como eu vou viver.
Quem vai definir como eu vou viver é o pacote que eu recebi. Percebe, irmãos? É isso. Sabe? Não por necessidade. Mas a palavra diz que Ele ama quem dá com alegria. E quando eu falo isso, eu não falo só de dinheiro não, irmão, sabe? Eu não venho para o culto porque senão a semana vai azedar, porque vai acontecer algo. Não! Eu venho porque, oh meu Deus, aleluia! Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Aquilo que Deus me chamou para fazer, eu não vou fazer de qualquer jeito, sabe? Eu tenho que fazer com tudo aquilo que Deus me deu. Nada se perde. Nada se perde. Quando Jesus pegou ali e deu de comer uma multidão, sobraram 12 cestos, não foi isso? É isso que a palavra fala? 12 cestos de pão. E aí Jesus disse, joga fora. Falou isso? Não. Nada se perde. Ah, é muito mais do que eu pensei. É muito mais. Mas nada se perde. Tem palavras em sua vida, irmãos, palavras que Deus deu a você, se aproprie dela. Ah, mas eu não estou vivendo isso ainda. Mas nada se perde. Vede bem como ouvis. Vede bem como ouvis. O que eu estou trazendo aqui, irmãos, é uma revelação poderosa que pode mudar a sua vida. Vede bem como ouvis. Falei que ofertas às vezes vinham de tipos diferentes, né? Sabe? E a gente tem que seguir o Espírito. Seja guiado por Ele. Da mesma forma, né, que Jesus disse, olha, o que eu vim falar para vocês, eu não falo de mim mesmo, mas falo do que eu vi de meu Pai. Tem outro determinado texto que foi profundíssimo para mim, que ele falava o seguinte, ele diz, olha, muita coisa eu quero falar com vocês, eu tenho muita coisa para falar, mas vocês ainda não podem suportar. Uau! Tem mais? Tem! Mais ainda. Mas quando vier o Espírito Santo, ele falava isso, mas quando vier o Espírito Santo, Ele vos revelará toda a verdade. Porque assim como eu falo, Ele não falará dele mesmo. Percebe como Deus age, irmãos? Sempre ligado à origem. É sempre ligado à origem. Você quer ter vitória, você quer ter prosperidade, se ligue à sua origem. O resto é blá blá blá, irmão. Pode ser motivacional, pode ser um monte de coisa. Mas se você quer viver aquilo que Deus tem para você, você tem que estar conectado à palavra, à verdade da palavra. Sabe, Paulo dizia o seguinte, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas o que é que não convém? Tudo aquilo que me desconecta com a minha origem. Qualquer coisa que esteja acima de Deus em minha vida, qualquer coisa que esteja acima dessa luz, dessa verdade que Deus colocou, meu irmão, ela não convém. Percebe isso? Ela não convém, não pode. Olha, disso aqui eu me abstenho. Não convém. E assim já, acho que está na hora, encaminhando para o final, não sei nem quantos minutos tem. Tem 5 minutinhos aí? Nossa. E eu vou encerrando aqui, irmãos, dizendo que, pegando um gancho, o pastor Janduí que gosta de falar muito isso, ele diz assim, olha, dê um nome à sua semente. Dê um nome. Porque o que está dentro de você, o que você recebeu, o que você se apropriou, ele vai chamar à existência tudo aquilo que você precisa.
muito mais. A multiplicação bem mais, bem maior. Amém? Eu plantei um rema para a minha vida, mas foi só um grãozinho, ainda tem muito grão para chegar. Eu sei que vai vir um rema aqui e eu já estou crendo, porque o nome da minha semente era rema. E se eu plantei rema, eu tenho que colher rema. E se eu plantei em Belém, tem que vir em Belém. Amém? Vai vir. Eu tenho certeza disso. Ó, já até dança aí, dança a vitória já. Que eu creio nisso. Firme, irmão, certeza. Porque a minha esperança na palavra, minha esperança no Senhor, ela não é vã. E eu sei disso. Sei disso. Então dê um nome a ela. Dê um nome. Sabe quando você vai chegar aqui na igreja e você vai jogar a sua semente? Dê um nome para ela. Senhor, aqui ó, em fé e em fidelidade, estou dando um coração cheio de alegria. E o nome dessa semente é isso. Coloque. Sabe uma coisa que o Espírito me dirigiu aqui no culto? Eu queria chamar o pastor Tomás aqui para frente, rapidinho. Sabe, aqui pastor, rapidinho. O pastor, ele tem as suas necessidades fornecidas por Deus. Quem é que supre as necessidades do pastor? Deus. Agora eu quero um ano diferente para a minha vida. Eu quero um novo tempo. Eu quero inaugurar, tenho orado por Deus, olha, eu quero um novo tempo, eu quero um 2025 diferente para mim. Vivendo mais aquilo que o Senhor tem. E aí o Espírito diz, ó, dê o seu relógio para o pastor. Aí eu podia pegar e dizer assim, mas o meu relógio, pô, pode não ser nem aquele valor assim, mas tem um valor sentimental, 14 anos comigo, presente, né, de alguém que estimava e ficar. Eu posso ficar assim, ou eu posso chegar e dizer, pastor, receba, pastor. O pastor não precisa, ele não precisa. Entenda, quem quer a bênção sou eu. Mas pastor, eu sei que sob a sua direção vai vir um tempo novo. Sobre o seu ministério, eu creio num tempo novo. Em um 2025, não só para mim, mas para a minha família, para os meus irmãos. Eu creio nisso. E por isso eu oferto. Amém? É isso. Obrigado, pastor. Viva isso. Viva isso, irmão. Sabe, creia que a sua fonte é Ele. Sabe, Abraão chega lá, Deus vai encontrar com Abraão, Deus diz, olha Abraão, eu não estou contente com o seu nome é muito pequeno diante daquilo que eu vou fazer, então eu vou mudar seu nome, eu vou fazer o seu nome chamar Abraão. Por quê? Toda vez que você falar o seu nome, a semente está plantada, olha, eu serei pai de uma grande nação. Eu serei pai de uma grande nação. Em Hebreus, quando fala, né, da história de Abraão, nosso pai da fé, e você carrega hoje as mesmas bênçãos sobre Abraão. A primeira vez que aconteceu o dízimo foi algo interessante, eu olhando, estudando aqui para ver. Irmãos, imagine, por exemplo, numa época em que Abraão, quando começou os dízimos, os irmãos sabem a história, ele tinha vencido uma batalha, e aí vem um sacerdote do Deus Altíssimo encontrar com ele. E eu acho que Abraão pensou assim, olha, lá vem ele, lá vem o sacerdote ali, e ele está trazendo algo diferente. Por quê? Porque naquela época, para aquele tempo, as alianças eram alianças de sangue, irmãos. As alianças de sangue eram firmadas com animais, com cabras, com ovelhas. Mas foi isso que foi trazido para Abraão. Melquisedeque levou para ele o quê? Pão e vinho. Pão e vinho, para celebrar uma aliança. Aleluia. Irmão, o poder de uma oferta, ele antecipa coisas. Abraão já estava recebendo ali
a ceia que aconteceu milhares de anos atrás com pão e vinho. Quando o meu sacerdote, o seu sacerdote eterno, chegou, entregou e disse: olha, tomai e comei. Isaac ri, aquele que ri, a alegria. Qual era o nome da oferta? Isaac, riso. Sabe? Às vezes o nome da oferta era azeite. Para aquela viúva lá que chamou Eliseu: olha, o que é que eu faço? Pegaram ali, meu marido era teu servo, ele morreu cheio de dívida e agora não tem como eu pagar, meus filhos vão ser vendidos. Ele chegou e disse assim: o que é que você tem em casa? Aí ela falou: nada. Aí nunca fala isso, irmão, nunca fala, pelo amor de Deus, nunca fala, você não tem nada. Não, você é cheio daquilo que Deus colocou em você. Isso que dizer que você não tem nada, isso é um mundo que fala, o diabo tentando te enganar. Você é cheio da presença de Deus e nele você tem tudo. Mas ela disse: mas, se não, uma botija de azeite. E ele disse assim: vai, pega a vasilha, e vai lá, se tranca sobre seus filhos e começa a deitar. Qual era o nome dessa oferta? Azeite. Ele começou a deitar o azeite, até acabar todas as panelas. E agora? Não, agora está cheio. Aí foi lá: meu Deus, milagre aconteceu, multiplicou, estou cheio aqui. Ele disse: vai, então agora vende tudo que tem, que pegou aquilo ali do azeite, e paga todas as suas dívidas. Aí ele falou o quê? Daqui a 5 anos você pede empréstimo de novo no banco. É isso que ele falou? Não. Ele falou: e vivei do resto. Deus não tem uma coisinha pequenininha para você pagar dívida e ficar depois ali desprovido de colher generosidade. Não, irmão. Vai, paga tudo e do resto você vive. Vai sobrar muito ainda, para você viver. Ele não colocou um tempinho curto, não, vai dar para uns 2 meses, não. Vive. O que Deus tem para você? Vida. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, irmãos, eu novamente repito: vede bem como ouvis.